não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Não existe a menor possibilidade de uma seriedade moral no desempenho da função de gestor público se não existe sequer a seriedade no pensamento. A seriedade intelectual é a base de tudo. Seriedade na conduta, seja da ordem prática, seja na ordem dos próprios estudos. Nunca será demais enfatizar que esse aspecto de seriedade intelectual é o grande, vamos dizer, é o grande obstáculo, é o grande abismo na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é marcada por um profundo desprezo ao conhecimento e pela crença mágica de que bons resultados podem ser alcançados igualmente por quem conhece o assunto e por quem não conhece. É uma crença inteiramente mágica, estúpida e que não merece discussão, mas que, no entanto, está na base da quase totalidade das nossas condutas em assuntos públicos. Tá certo? Mas ainda, nunca espere que, se você não compreende exatamente o que está fazendo, ou seja, que as questões que são importantes para você não lhe são inteligíveis. Sempre haverá alguém acima na escala hierárquica que sabe perfeitamente o que está fazendo, tá certo? E ao qual você pode recorrer em caso de dúvida. O mais certo seria você pressupor que aquilo que você não entender sozinho, ninguém vai entender no seu lugar. Quer dizer que a responsabilidade intelectual e cognitiva é absolutamente intransferível. E a resistência à aquisição dessa responsabilidade é tão grande, mas tão grande, tão grande, nesse país, que é um pouco insensato esperar qualquer melhora para as próximas décadas ou séculos. Tá certo? Hoje, quando os jornais noticiaram que nós esse ano alcançaremos, em vez do fome zero, alcançaremos o PIB zero, né? Nós devemos ficar contentes, porque afinal de contas a parte numérica do raciocínio estava certa, né? O zero estava certo. E quando as pessoas veem isso e ficam surpresas e que foi uma decepção, né? Isso quer dizer que elas esperavam que 2 mais 2 desse 5, 4,5, 3,9 ou 10,2, tá certo? E se surpreende de ver que dá 4, tá certo? Então quer dizer que existe o hábito de transferir para o domínio das expectativas e dos desejos e das, como é que se diz, das apostas emocionais, a solução de todos os problemas. Por exemplo, quando a gente começa a descrever a situação, tem pessoas que dizem, não, eu sou mais otimista, não seja tão pessimista. Ora, é fácil você perceber que otimista e pessimista é o nome apenas de duas reações emocionais. Elas não têm nada a ver com a descrição do problema. Mas a descrição pode ser verdadeira ou falsa, exata ou inexata. Ela em si mesma não pode ser pessimista ou otimista. Mas supondo-se que você descreva uma situação desesperadora, isso não quer dizer que você seja pessimista. Mas porque o otimista é o sujeito que, mesmo sabendo que a situação é desesperadora, ainda tenta fazer alguma coisa. Não é aquele que, dentro da situação desesperadora, né, foge de ver o negócio da situação por medo de ficar deprimido. Esse é o contrário, esse é um pessimista crônico. Ele é tão pessimista que você só pode contar para ele fatos animadores, porque se contar um fato mais acabrunhento, o sujeito entra em depressão e precisa tomar remédio. O brasileiro é um bicho que está sempre fugindo da depressão, sempre fugindo do susto, sempre fugindo da decepção, o que quer dizer que ele já está totalmente decepcionado, já está totalmente deprimido. Então, esqueça esse negócio de otimismo e pessimismo. Jorge Bernanos dizia que o otimista e o pessimista são apenas o gordo e o magro da filosofia, né? Então, a reação pessimista e otimista, inclusive, varia de momento para momento. Você, dentro de uma mesma situação, você pode, num certo momento, se sentir animado e no outro desanimado. Tá certo? Quando nós descrevemos uma situação, damos o diagnóstico, nós não estamos nem pregando otimismo e nem pregando pessimismo. Estamos descrevendo uma situação de fato.
perante o qual cada um está livre de ter a reação otimista ou pessimista que queira, tá certo? Sendo que esta reação subjetiva em nada interferirá na situação descrita, tá certo? Mas fazendo a equação, não, dos meios e dos fins, quer dizer, dos recursos humanos que esse país de 180 milhões de habitantes tem para tratar os seus problemas e buscar, aspas, um futuro melhor, os recursos humanos são enormemente ricos no que diz respeito à força de trabalho física. Não é isso? E também é errado dizer que o brasileiro é preguiçoso. Ao contrário, dificilmente você vai encontrar um povo tão esforçado quanto esse aqui, que aguenta trabalhar 10, 15 horas por dia nas condições mais adversas e nem sequer reclama. Quer dizer, é um povo esforçadíssimo. Porém, do ponto de vista intelectual, quer dizer, quando você deixa de olhar o povão e olha as classes mais altas, as elites falantes, né, e governantes, os recursos intelectuais estão próximos do zero. Isso não é um exagero, não é um pessimismo, tá certo? Não é uma coisa feita para insultar ninguém, é simplesmente a descrição de uma situação real. Creio que já mencionei aqui outras vezes o caso do Anuário Científico da Enciclopédia Britânica, né? Lembra disso? Que ano após ano eu procuro um brasileiro lá na lista do prêmio científico e não tem. Tem sujeito da Serra Leoa, da Zâmbia, do Gabão, mas o brasileiro não tem. E vocês não vão querer dizer que nós temos menos recursos para pesquisa científica do que estes países onde a pessoa realmente não tem o que comer. Nós gostamos de, quando nós vemos nossa inércia nessa coisa, nós gostamos de acreditar que nós estamos assim por falta de recursos financeiros. E para nos convencer de que nós somos pobres e miseráveis, nós acreditamos que aqui no Brasil existem 60 milhões de miseráveis, né? O que seria um verdadeiro milagre você ter 60 milhões de miseráveis com uma taxa de mortalidade por fome praticamente nula. Então você tem 60 milhões de miseráveis que, por mágica, jamais morrem de fome. Você pode dizer que eles vivem da fome. Agora, qualquer país com muito menos miseráveis tem uma taxa de mortalidade por desnutrição muito maior. Quando nós nos descrevemos a situação catastrófica do ponto de vista econômico, é porque nós não queremos ver que ela é catastrófica não desse ponto de vista, mas ela é catastrófica exatamente do ponto de vista humano. Quer dizer que países que têm muito menos recursos do que nós são capazes de criar uma intelectualidade muito mais eficiente e de enfrentar os seus problemas com muito mais realismo e com muito mais dignidade do que nós temos sido. Ao longo da nossa história, se você pegar, por exemplo, o livro do Wilson Martins, a história da inteligência brasileira, você verá que 90% ou 95% das ocupações intelectuais daqueles que nos precederam desde o descobrimento consistem de futilidades que não podem ter para nós hoje em dia o menor interesse. Ou seja, quer dizer que 5 séculos de produção intelectual não significam absolutamente nada para ninguém, e somente uma alma bondosa como a do Wilson Martins pode, né, se debruçar sobre aqueles livros absurdos e estúpidos e eles dedicar a atenção que absolutamente eles não merecem. Ele merece a atenção do historiador, evidentemente, que tem que registrar os fatos, mas humanamente falando não tem interesse nenhum. Vocês mesmos, né, quando estavam no ginásio, vocês devem ter feito a experiência de como a nossa literatura dos séculos anteriores é chata, tediosa e sem a menor importância. Eu me lembro que quando eu estava no ginásio, o professor me deu a Moreninha para ler. Eu, quando cheguei à página 50, eu estava absolutamente chocado de que alguém quisesse seriamente que eu me interessasse por aquela futilidade, aquela bobagem, não é isso? Simplesmente pelo fato de ser uma bobagem nacional. Uma bobagem por bobagem, né? Isso é mais ou menos como a campanha que fazem no Rio de Janeiro, fazem a campanha, né? Halloween e o cacete, viva a cultura nacional. Quer dizer, bom,
Halloween é a cultura do capeta, né? A cultura dos demônios. Então, entre um demônio nacional e estrangeiro, eu não creio que haja uma diferença qualitativa muito grande. É para cultuar o capeta, tanto faz, né? Mesmo porque eu duvido muito que ele, o próprio demônio, ligue muito para essas considerações de nacionalidade. Então isso é para mostrar para vocês como às vezes o culto do que é nacional é tão desligado de considerações de qualidade que ele se torna um puro fetichismo. Quer dizer, entre duas coisas de baixíssima qualidade, que diferença faz ser nacional ou estrangeiro? Às vezes as pessoas esquecem também que a nacionalidade não é em si mesma um valor. Uma nacionalidade tem que se justificar perante o mundo, perante a história do mundo, por aqueles valores humanos que ela criou, que ela expressou, que ela representa e que afinal de contas ela dá para o restante da humanidade. Não é isso? Quer dizer, por exemplo, todas as vezes que você come um macarrão, você contrai uma dívida para com os chineses, né? Cada vez que você faz uma coisa como nós estamos tentando fazer aqui, quer dizer, organizar um mundo de conhecimentos, você contrai uma dívida com os gregos e assim por diante. E pensar assim, bom, daqui 2000 anos, que dívida a humanidade futura terá para conosco brasileiros? Absolutamente nenhuma, o que significa que, historicamente falando, do ponto de vista histórico-cultural, o Brasil não existe. Apesar do seu tamanho, apesar da sua riqueza, apesar dos seus recursos extraordinários. Isto aqui, só falando que nem o Boris Casoy, isto é uma vergonha. E isto não é só uma vergonha, isto é a mãe de todas as vergonhas. Porque quando você vê os índices de criminalidade, corrupção, a má administração, a ineficácia geral, a loucura generalizada, tudo é efeito disso. Porque tudo que o ser humano faz é porque ele pensou antes. Né? Quer dizer, toda a ação, ela nasce dentro da imaginação humana, da inteligência humana, e depois se exterioriza. Então, se já na fonte a coisa está estragada, como é que vai sair alguma coisa que preste depois? Quando vocês lembram, nós tivemos uma constituinte que reuniu em 1988, gastou um dinheirão, né? 600 pessoas lá discutindo o tempo todo, né? E que depois, quando você lê, você vê que pela nossa Constituição, matar um animal é crime inafiançável, exceto se for um animal da espécie Homo sapiens. Você vê que o sujeito que assinou isso, ele fez uma sentença, né? Ele se condenou a si mesmo. Diz, olha, não mate gato, cachorro, vaca, mas eu não tem problema não. Entendeu? Então você vê que isso é um primor de inconsciência. Isso, depois, mais tarde, veio uma equipe de juristas com um projeto novo Código Penal, que tornava crime qualquer expressão de desapreço, tá certo? Qualquer expressão de desapreço por motivo de religião ou conduta sexual. O que quer dizer que se, né, o padre falasse contra o homossexualismo, tá certo? E o homossexual dissesse que o padre é repressivo, os dois iriam para a cadeia. E as pessoas gastam muito dinheiro, muito tempo e muito esforço intelectual para produzir essas coisas. Eu me lembro que na época eu publiquei um artigo sobre isso, e daí a discussão sobre esse tópico, assim, varreu para baixo do tapete. Todo mundo disfarça, não vamos mais falar disso. Eles não reconhecem o erro. Não, de fato, uma burrice, a gente estava dormindo. Não, eles escondem, tá certo? Eu já vi isso acontecer tantas vezes nesse país, que chega um momento que a gente começa a desconfiar que, olha, o brasileiro deve ter algum problema, né? De algo errado tem, não sei exatamente o que. Genético não pode ser, porque as pessoas não são todas parentes, tá certo? Mas pode haver um problema ecológico qualquer, tá certo? Ecológico, geotérmico, geofísico, você está entendendo? Que deprima a inteligência das pessoas nessa parte do mundo. Então, a gente nota, por exemplo, que o estudante brasileiro não espera seriamente que a gente lhe peça para ler, digamos, 8 ou 10 livros de um mês para o outro. Se você fizer isso, ele pensa que você está fazendo piada. Não é isso?
quando isso aí deveria ser considerado normal. No mundo inteiro isso é o normal. Quer dizer, por que há esse problema? Por que quando você abre um livro, né, dá aquele sono, o negócio todo parece tão distante, tão etéreo, tão, né, tão vazio, né? Você não consegue apreender do que o sujeito está falando, não consegue criar entender. Por que é assim? Por que existe essa profunda indolência? Eu não sei a resposta. Tá certo? Mas eu sei que se você se conformar de que a coisa é assim, de que isso é ser normal, então você continuará sendo normal pelo padrão brasileiro. Ou seja, anormal pelo padrão humano. É isso? Não há outra maneira de você explicar como é que um país deste tamanho, com uma população destas proporções, com recursos absolutamente formidáveis que tem, e sem nenhum problema crônico do tipo terremoto, não tem deserto, não tem. Você não tem obstáculos naturais de grande monte. Como é que pode, depois de 5 séculos, você está capengando, está caminhando de joelhos? Obviamente isso é uma vergonha. E não adianta você culpar o governo, não, porque, afinal de contas, o governo faz parte do povo, né? Eu não sei se cada povo tem o governo que merece, mas o brasileiro, indiscutivelmente, sempre teve. E agora continua merecendo. Ele mereceu os milicos, ele mereceu a ditadura Vargas, ele mereceu aquela corrupção todo o tempo do João Goulart, e hoje merece essa parafernália petista. Entendeu? Pelo simples fato de ele achar que o governo vai resolver alguma coisa nesse tipo, já merece. É um povo que espera a coisa do governo, em vez de fazer ele próprio, ele já merece o que quer que o governo lhe faça. Então, em cada turma de alunos, eu procuro sempre dizer, olha, esqueça esse negócio de governo, esqueça o que os outros podem fazer, você tem que agir como se a solução de todos os problemas dependesse exclusivamente de você. Tá certo? Faça essa experiência. Olha, o culpado de todos os problemas sou eu. Não importa quais sejam. Isso não é exatamente verdade, mas é só um experimento. Tá certo? Então, durante algum tempo, o que quer que dê errado, você não vai acusar ninguém. Você vai fazer tudo para resolver como se você fosse o próprio Robinson Crusoe. Você está sozinho na ilha e ninguém pode te fazer mal. Se algum mal lhe aconteceu, foi você mesmo que fez, tá bem? Experimente isso durante alguns anos. Você vai ver quantas energias insuspeitadas aparecerão. Bom, após esse prólogo moral, vamos lembrar o seguinte: na aula passada eu tentei alertá-los para o fato de que na discussão dos assuntos políticos, geralmente nós partimos de palavras que estão carregadas de significados mais ou menos convencionais e tratamos essas palavras como se elas representassem coisas, efetivamente, entidades reais. Às vezes é assim, às vezes elas representam mesmo, mas outras vezes não. E o único jeito de você fazer é você decompor esses termos, tá certo? Até a origem histórica dos seus conceitos, e você vê as sucessivas camadas de significado que foram sendo depositadas ali. De modo a você sair de dentro de um universo de discussão puramente verbal e tentar, vamos dizer, se aproximar da experiência real humana, tá certo? Ora, mas quando eu falo experiência real humana, você também não pode partir da premissa ingênua de que o tipo de experiência que você tem agora como adulto é a experiência simples e direta do ser humano, porque ela também, vamos dizer, já está carregada de pressupostos culturais. Não é isso? Ademais, você vê que você passa a maior parte do seu tempo, tá certo, desempenhando certos papéis sociais que só coincidem parcialmente com a realidade da sua pessoa. Tá certo? Quando você arruma um emprego, por exemplo, você não participa dele com a totalidade da sua pessoa, da sua alma, mas somente com um certo recorte. Você sai dali, você vai para a escola, na escola você tem outro recorte. Não é isso? Então, quer dizer que, como a convivência humana é feita sempre na base
de papéis sociais, que numa sociedade complexa como a nossa, pouco tem a ver com a realidade dos indivíduos por trás, também a experiência pessoal, frequentemente não é tão pessoal quanto você imagina. Quer dizer que é possível haver um grande número de pessoas que convivem umas com as outras na base da troca de símbolos que pouco tem a ver com o que efetivamente está se passando dentro delas. Pessoas que acabam não tendo sequer a capacidade de expressão verbal de seus verdadeiros estados. Isso é muito comum, tá certo? E evidentemente, quando nós estudamos história, sobretudo a história das instituições políticas, nós projetamos uma espécie de experiência falseada em cima delas e acabamos entendendo tudo errado. Tá certo? Para você estudar a história, você não tem outro instrumento a não ser a sua própria alma e a sua própria experiência acumulada. De maneira que a capacidade de você registrar, esclarecer e narrar para si mesmo a sua própria experiência é a condição básica da compreensão da história. É isso? Então, afinal de contas, o que é, né, o que é o estudo da história? O estudo da história é algo que acontece em indivíduos humanos reais que, num certo momento de suas vidas, acreditam que acontecimentos transcorridos há milênios, tá certo, podem ter uma significação compreensível para ele e que possa ser importante de algum modo. Ou seja, o conjunto dos seus conhecimentos históricos fará parte da sua experiência humana. Tá certo? E você compreenderá os dados da história com a mesma alma, com a mesma psique com que você compreende os assuntos do dia a dia. Tá certo? Portanto, aí daí a necessidade de limpar o equipamento. No outro curso, que é o curso de ética, eu insisto muito nessa coisa da narrativa, da consciência da própria experiência, da sinceridade para si mesmo. Isso tudo faz parte da limpeza do equipamento. E evidentemente essa é uma condição necessária, mas não suficiente. Além de limpar o nosso próprio equipamento pessoal, nós precisamos, para compreender a origem das instituições, nós precisamos fazer a limpeza do equipamento cultural, certo? Do vocabulário com que nós lidamos, e de certos conceitos e expectativas que estão tão disseminados no nosso meio que eles nos parecem inteiramente naturais, né? Então, se estudamos para a organização política do Egito, da Babilônia, da China de 5.000 anos atrás, nós tendemos, evidentemente, a equacioná-las em termos que têm algo a ver com a nossa situação, tá certo? Mas a diferença, no caso, pode ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que há um abismo entre o que você pode compreender do Estado atual ou da sociedade atual e o que os egípcios ou babilônios de 5.000 anos atrás podiam entender da sua própria situação. De cara, veja que cada um de vocês, quando pensa nessas coisas do Estado, da política, etc., cada um tem uma opinião, não tem? Quer ele conheça o assunto, quer não, ele tem uma opinião. Ele tem uma opinião, então ele profere um julgamento que pode ser negativo ou positivo a respeito de instituições, leis, etc, etc. Quer dizer que esse conjunto do mundo político é para ele um objeto no qual ele pode pensar mentalmente como uma coisa que é distinta dele. É isso? Aqui tem eu, fulano de tal, que estou examinando, e lá está o Estado brasileiro com suas leis, com seus costumes, suas regras, etc, etc, a respeito dos quais eu penso isto. Esta ideia de que o Estado e a organização social possam ser objetos a respeito dos quais você tem uma representação e a respeito de cuja representação você tem uma opinião, isto para um sujeito de 5.000 anos atrás era absolutamente impensável. Isso quer dizer que nesses impérios primitivos você não tinha o conceito da ordem social como uma coisa que era separada dos indivíduos que estão dentro dela. Então, esse é o item 1 para você entender o que é, vamos dizer, o que nós podíamos chamar de uma experiência primária, vamos dizer, da existência. O ser humano, desde que ele
se vê existir no planeta. Em primeiro lugar, nem sequer o concebe como um planeta. Tá certo? Vamos chamar este cenário no qual ele se encontra, vamos chamar de cosmos. Tá certo? Cosmos no sentido de totalidade. Uma totalidade que o engloba, da qual ele faz parte. E a respeito da qual, portanto, ele não pode ter julgamento nenhum. Quer dizer que cosmos de existência, nesta etapa da vida humana, são exatamente a mesma coisa. Tá certo? Esse cosmos não se apresenta para ele nem como um caos total e uma desordem, nem se apresenta como um conjunto inteiramente inteligível. Tá certo? Mas quer dizer que a busca da ordem nas suas ações, de modo a conseguir os seus objetivos, é idêntica para ele e é uma coisa só com a própria ordem do cosmos em torno. Isso quer dizer que quando um rei da antiguidade, digamos um faraó, tá certo, se considerava a si mesmo uma encarnação, manifestação de uma certa divindade, ele não estava fazendo isso do ponto de vista que hoje nós diríamos ideológico, ou seja, ele tem um poder e em seguida ele quer justificar esse poder com um discurso. Isso simplesmente não existia. Quer dizer, a distinção entre o poder e a divindade não existia, era exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o que são as divindades nesse quadro? Vamos dizer, são as próprias forças estruturantes que aparecem em ação no próprio cosmos. Existe uma infinidade dessas forças. Existe, por exemplo, o tempo. O ser humano percebe que existe o tempo, tá certo? Existe o tempo, existe o espaço, existem as transformações, existe a morte, tudo isso existe, tá certo? Então, o que quer que haja, o que quer que tenha ação dentro do conjunto cósmico é uma expressão dessas forças. Isso quer dizer que ninguém ali dentro se vê como um agente autônomo que faz o que quer. Para o ser humano perceber, vamos dizer, o abismo que tem entre a vontade dele e as forças em torno, precisou passar muitos milênios entre a ideia, vamos dizer, de uma ação individual livre. Quer dizer, o cosmos inteiro pode estar indo para um lado, mas eu quero ir para o outro. Isso aí foi uma longa conquista da inteligência humana. Então, quer dizer que o faraó egípcio, quando ele se considerava uma encarnação do deus fulano, ele não estava construindo um raciocínio para justificar um poder do qual ele estivesse consciente, independentemente da presença do referido Deus. Estou entendendo o que eu estou falando ou não? E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.